Bienvenidos al podcast Psicomarins, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Olá, bem-vindo ao podcast Psicomarins. E é um prazer novamente te acompanhar e que vocês também me acompanhem. É um grande prazer de verdade. É o nosso podcast Psicomarins. E a gente vai conversar hoje, como eu sempre digo, cada tema para mim é importante. E hoje eu quero falar sobre pessoas cruéis, disfarçadas de boas. Uma máscara enganosa. Bom, no palco da vida, nem todos os personagens representam quem realmente são. Alguns escondem suas verdadeiras intenções sob um véu de benevolência, enganando aqueles que os cercam com a falsa aparência de bondade. São os lobos que a gente diz em pele de cordeiro. Essas pessoas são cruéis, disfarçadas de boa. Mas por quê? Elas são mestre na manipulação. Esses indivíduos dominam a arte da manipulação, tecendo teias de palavras e gestos que simulam compaixão e empatia. Abro aspas e fecho aspas. Eles se apresentam como amigos sólidos, confidentes, confiáveis e defensores incansáveis dos mais necessitados. Mas por detrás dessa fachada esconde-se um coração frio e calculista, movido por motivos egoístas e distorcidos. Infelizmente, a gente que tem uma mentalidade de achar que todo mundo é bom, a gente acaba se decepcionando por isso, porque a gente não percebe a má intenção dos outros. Eu sei que a gente está vivendo um momento em que a gente tem que estar em alerta e ter muito cuidado, porque as aparências realmente enganam. Tem muita gente infiltrado no meio da sociedade, infiltrado no meio de outras pessoas aparentando ser boas. Elas fazem caridade, elas te escutam, elas choram, elas começam a contar os problemas que elas tiveram na infância, a dificuldade, mas no fundo tudo isso é uma arma de manipulação emocional para levar você ao terreno delas. E quando elas conseguem, simplesmente elas tentam te sugar, suprir todas as informações necessárias que você tenha, sempre estará ao teu lado porque buscará algo de você. São aqueles tipos de pessoas que só estão presentes quando necessitam de favores. Como experiência própria, eu creio que já contei várias vezes o que aconteceu comigo. Já faz 2 anos, mas ainda sigo essa história de uma brasileira que trouxe a sobrinha dela. E essa brasileira falava mal de todo mundo. Falava mal do próprio marido, do próprio cunhado. E depois, para ela se defender, para ela não dizer que foi ela, já que a sobrinha havia desmascarado ela, começou a enviar um monte de áudios para mim. E eu enviei esses áudios para a própria mulher essa. Ela quis defender a própria sobrinha, porque disse que seria impossível da sobrinha trair ela, e ela achou que era eu. E para manipular as outras pessoas, ao ponto que ela teve a capacidade de chegar para outras pessoas que não me conheciam e quase os convenceu de uma história tão perfeita. É assim que atuam essas pessoas manipuladoras. Elas vão influenciando a outros com histórias que não são verdades. E com isso as pessoas vão te vendo como se você realmente fosse um monstro. Isso é triste e é perigoso. Eu sempre penso que eu tomei como experiência as atitudes das outras pessoas. Isso me ensinou primeiro a ter cuidado com o que eu compartilho com as pessoas que eu estou conhecendo.
porque eu me enganei por isso, porque era uma pessoa simpática, ela ainda é com as outras pessoas. Era uma pessoa simpática que aparentava muito louca, sorridente, bailava, sabia como te cativar, te conquistar, mas tudo no fundo era uma fachada, uma mentira, um engano, ao tal ponto que ela utilizava o nome de Deus, de Jesus, músicas evangélicas, para demonstrar às outras pessoas que ela era boa, e ainda sigue demonstrando. Mas quando na hora que é descoberta, quando as pessoas descobrem como ela é, simplesmente ela vai mudando de amizade e ela vai culpando as outras pessoas sem assumir a sua própria responsabilidade. E não só essa experiência como outras, mas eu tomei essa como muito personal, porque eu fiquei assim como que, meu Deus do céu, a mulher teve a capacidade de dizer que eu estava falando uma coisa que eu não estava falando e que tudo saiu da própria boca dela, e ela, para não assumir, a mulher inventou uma história. E a gente toma como experiência e a gente começa a ter um pouco de cuidado com esses tipos de pessoas. E quais são as armas da crueldade? Suas armas da crueldade são sutis e refinadas. Elas utilizam palavras cortantes como punhais, como humilhação disfarçadas de críticas construtivas e fofocas venenosas para envenenar relacionamentos e minar a autoestima de suas vítimas. Sua crueldade se manifesta não apenas em atos diretos, mas também na omissão de ajuda quando mais necessária, no prazer sádico de presenciar o sofrimento e alheio na indiferença calculista diante das dores dos outros. E qual o impacto devastador sobre tudo isso? O impacto das pessoas cruéis disfarçadas de boas é devastador. Seus atos causam feridas profundas que podem levar a anos para cicatrizar, deixando traumas emocionais e sequelas psicológicas de suas vítimas. A confiança é traída, a autoestima ela é esmagada e a fé na humanidade ela é ali abalada. Mas como eu posso desmascarar o lobo em pele de cordeiro? É um tema muito difícil. Desmascarar alguém é muito difícil, porque normalmente esse tipo de pessoa manipuladora, ela tem o seu grupo de confiança. Um grupo de confiança em que a pessoa vai dizer, não, eu não creio que a pessoa é capaz disso. Não, não pode ser. Em casos como de pessoas que são maltratadas, porque muitas vezes o maltratador ele é apoiado pela família e pelos amigos. Porque o manipulador sabe como manipular o seu entorno para que não possa crer na vítima. E é assim. Então, desmascarar alguém às vezes é um tema esgotador. Talvez você já passou por um tema de injúria, de difamação, e você lutou, e cada vez que você tentou lutar, tentando se expressar, cada vez mais saía pior. Porque às vezes você tem que permitir que o próprio tempo possa tirar a máscara dessas pessoas. Por isso eu te digo, nesse momento em que você está tentando lutar para desmascarar aquela pessoa cruel, você na verdade está esgotando energia, porque a pessoa se vai colocar como vítima, e a sua atitude, por se sentir injustiçado, você será visto realmente como cruel. Eu sei, porque eu já passei por isso. Quantas vezes me sentia tão injustiçado e queria justiça. Mas cada vez que eu tentava pronunciar-me e tentava justificar-me, cada vez mais era pior. Por quê? Porque o manipulador com o seu grupo, e eles têm aquele tipo de apoio em si, acabam tentando fazer que você seja o cruel. E tenha em conta disso, porque esse tipo de crueldade que não tem compaixão pelas outras pessoas, na verdade, o manipulador ele escolhe quem ele quer ali tipo castigar ou não. Porque quando há pessoas que lhe interessam, esse tipo de gente manipuladora sempre vai tratar bem. No caso do que aconteceu com essa mulher, porque ela viu que eu era ali. Como que, não, esse para mim é pequeno, então eu vou culpar ele,
eu vou colocar a culpa nele porque é mais fácil, porque as pessoas não lhe conhecem ou ele tem uma visão dessa forma, então será muito mais fácil crer que foi ele que estava falando tudo isso ou fazendo tudo isso do que eu, porque claro, eu sou a vítima. E assim foi. Então, esse também há que ter cuidado porque esse excesso de elogios e bajulações, o que eles buscam, os manipuladores, é adular para se aproximar e ganhar a sua confiança. Cuidado com quem está toda hora bajulando. Quantas vezes aquela história que diz que a avó, ela antes de matar a galinha, ela começa a acariciar ela. E assim são os manipuladores. Antes de dar o golpe contra você, eles vão te acariciar, eles vão te bajular, eles vão te elogiar, eles vão te tratar como amigo íntimo. Mas no final, quando você já não for uma utilidade, eles vão dar o golpe certeiro. Esse tipo de pessoas usa a crítica constante e desconstrutiva, tentando minar a sua autoestima com comentários negativos e humilhantes. E o problema é que eles sempre olham defeito nas outras pessoas e nunca em si próprios. Eles têm prazer com o sofrimento alheio, aquele tipo de que, cuidado, porque sou boa com amor, mas também sei ser muito ruim. Eles demonstram um tipo de alegria ou indiferença diante da dor dos outros. A falta de empatia genuína, quando na verdade digo que essa empatia, que é uma falsa empatia, na verdade eles só sentem empatia para o grupo que eles querem. Claro, o manipulador ele sente empatia, uma falsa empatia em que ele tenta demonstrar para o seu grupo social, porque necessita da atenção do seu grupo. E por isso eu te convido a se proteger dessa crueldade disfarçada e necessitamos de discernimento. É fundamental cultivar relacionamentos saudáveis e autênticos, basados na confiança mútua e no respeito. Mas aprenda a ouvir sua intuição e identificar os sinais de alerta. O primeiro sinal de alerta é que você tem que entender que quando uma pessoa está falando sempre mal de um e de outro, saiba que depois tocará falar mal de você também. Esse é o sinal de intuição. Se você está perto de uma pessoa que está criticando todo mundo, tenha certeza que essa pessoa, quando você sair dali, da porta para fora, essa pessoa também vai te criticar, porque já é um costume que ela tem. Ela está acostumada a isso, a sempre criticar a todos. Mas lembre-se que nem todas as aparências elas conduzem com realidade. Desconfie sempre daquelas pessoas benevolentes em excesso e mantenham sempre a guarda erguida contra os lobos. Essas pessoas que estão sempre aparentando, reganhando os dentes. Eu sei que tem gente que realmente é autêntica, mas tem muita gente disfarçada de boa pessoa, mas são pessoas muito cruel. Um abraço de Robson Marins e, como sempre, tenho os meus livros disponíveis em Amazon, em português, espanhol e inglês, e você pode me acompanhar nas minhas redes sociais. E o meu conselho é: cuidado com quem você se relaciona. Porque lembra da avó ou até mesmo a sua mãe, que antes de ela matar a galinha, ela acaricia ela primeiro. Um abraço de Robson Marins.